Boa noite a todos. Eu cumprimento a direção e a coordenação do Sintracep pela promoção desse importante espaço democrático de exposição das valores, das diretrizes e dos compromissos de cada um dos candidatos à Prefeitura da cidade de Blumenau. Eu cumprimento com muito carinho e com muito respeito todos os colegas servidores públicos municipais, a todas as colegas servidoras públicas municipais. Sou também servidor vinculado à FURB, onde eu dou aula no curso de Direito. E é uma satisfação poder receber os compromissos e os eixos temáticos propostos como diretrizes pelo Sintracep, uma vez que muitos desses programas, uma vez que muitos desses compromissos já estão consolidados no nosso plano de governo. Nosso plano de governo foi apresentado à comunidade de Blumenau no dia 31 de julho, e muitas dessas ações contempladas nos 4 eixos temáticos aqui propostos pela Sintracep fazem parte, então, da nossa carta de compromissos com toda a comunidade de Blumenau e também com a carreira dos servidores públicos municipais, notadamente no que diz respeito ao plano de metas, uma gestão local, democrática, transparente e sustentável, e também em busca de uma gestão cada vez mais eficiente. A comunidade, é sabido, exige cada vez mais acesso a serviços públicos. E a execução das políticas públicas, ela se dá através das pessoas, ela se dá através dos servidores públicos municipais. São os servidores quem fazem a execução e fazem acontecer, na verdade, todos os compromissos e todas as necessidades e o atendimento desses anseios que são propostos pela comunidade em relação aos serviços públicos. Por isso, o nosso compromisso, o compromisso da coligação Blumenau Quer Mais, com cada um dos colegas servidores, com cada uma das colegas servidores, é em relação às condições de trabalho e especialmente em relação ao investimento na carreira do serviço público. Nós temos um compromisso firmado com a comunidade de Blumenau e com os servidores no sentido da redução dos cargos comissionados, para ampliar a capacidade de investimento da Prefeitura, em reduzindo o número de cargos comissionados e ampliando a capacidade de investimento da Prefeitura, investindo naquelas carreiras e naqueles profissionais que fazem as políticas públicas verdadeiramente acontecer em favor da comunidade, que são os servidores públicos do nosso município. Em relação aos cargos comissionados, é importante rever a lógica dos critérios de preenchimento. O compromisso da nossa coligação, firmado com a comunidade e assumido com a carreira dos servidores públicos municipais, é em relação à renovação, à inovação e uma nova mentalidade das práticas políticas, pondo fim ao critério da ficha de filiação partidária. Porque ficha de filiação partidária, compromisso político partidário, não pode ser critério nenhum relacionado a serviço público. O critério de preenchimento tem que ser o critério do mérito, da competência e a tendência nas administrações públicas modernas, contemporâneas, da nova gestão pública, de uma gestão pública orientada para resultados, em relação à certificação, inclusive. Critérios estabelecidos em lei para não valerem apenas para um governo, mas valerem também para os governos seguintes, com requisitos mínimos, estabelecidos em lei para o preenchimento desses cargos, relacionados à experiência, inclusive, no serviço público naquela determinada área, à formação na determinada área, e esses são os compromissos, então, de renovação das práticas administrativas, de uma nova gestão pública e de uma gestão pública orientada para resultados que nós apresentamos à comunidade de Blumenau. E, acima de tudo, um governo de diálogo permanente, porque é através do diálogo, é através da convergência que se tem as condições de sinergia para gerar os resultados em favor da comunidade. Portanto, é evidente e é um mínimo que todo governo, em relação às revisões de plano de carreira, estabelecimento de programas relacionados aos servidores, de todas as leis que envolvam diretamente o serviço público, elas devem ser fruto de uma ampla discussão, de um amplo diálogo e de uma ampla concordância de todos os atores envolvidos, que são os agentes que fazem o serviço público acontecer. E eu falava de muitos pontos convergentes em relação aos eixos temáticos propostos pelo Sintracep, em relação ao nosso plano de governo apresentado pela sociedade. Um deles é o plano de metas, por exemplo, que ele, enquanto vereador, propus à Câmara Municipal e, infelizmente, não foi apresentado. Que o governo, prefeito, eleito ou reeleito, ele apresente à comunidade, aos servidores, o seu plano de meta com indicadores claros, precisos, a serem atingidos e com a prestação de contas periódica, constante, rotineira, daquilo que ainda precisa ser alcançado.
Porque é com democracia participativa, é com uma gestão participativa, é com propensão ao diálogo que certamente haverá as melhores condições para o investimento na carreira e haverá as melhores condições para o investimento nas condições de trabalho no serviço público. A nossa candidatura também firmou compromisso com as cidades sustentáveis. É um pacto mundial que mais de 650 cidades do mundo fazem parte, e muitos desses compromissos relacionados às cidades sustentáveis também estão integrados nesse plano e nessa plataforma proposta pelo Sintraceb, e são então entendimentos convergentes. Porque certamente uma cidade mais sustentável é uma cidade que tenha no presente, nos dias atuais, boas condições de qualidade de vida para todos, e também assegure essas boas condições e essa boa qualidade de vida em relação ao futuro. E é por todas essas situações que eu peço, então, o apoio de todos os colegas servidores em relação a essa candidatura, mas, acima de tudo, eu peço o apoio dos servidores em relação à construção conjunta de um governo, porque o governo é construído a muitas mãos, e as mãos que constroem a cidade são as mãos do serviço público. Eu convido a todos para que, através da internet, no www.napoleão45.com.br, possam conhecer o detalhamento das nossas propostas, das nossas diretrizes, dos nossos compromissos e das nossas ações. Esse plano de governo pode ser baixado na íntegra em relação à internet, e ali estão disponíveis, então, todos os nossos compromissos aqui firmados em relação à cidade de Blumenau, em relação a toda a comunidade, nos seus mais variados anseios, mas, acima de tudo, em relação a essa nova visão de uma gestão pública inovadora, renovada e efetivamente focada em resultados. Por isso, agradeço a atenção de todos e peço um voto de apoio nessa eleição. Muito obrigado.